Pânico no rádio. Microfone ligado, virado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico, um programa tão sensacional. Sucesso, até no canavial. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje é quinta-feira, dia 17. Boa, milhares. O nosso Robert de hoje, a nossa Robert é a Letícia Brito. Ela tem 20 anos, estuda fotografia, mas está atrasada. Para variar, o trânsito de São Paulo deixou a nossa Robert atrasada. Mas daqui a pouquinho ela está aqui, a fotógrafa Letícia Brito, a Robert por um dia aqui na Jovem Pan. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo Com o beijo elefante. Esse é o famoso Juca Baleia. Fala, Boleta. Beleza, milhares? bem? Tudo e você, meu velho? Boleta. Vamos lá. O fraco Juca Baleia. Juca Baleia é chique. Juca Baleia escutou o programa, ficou muito feliz. Juca Baleia. Um abraço pro Juca que escuta a gente. Jugão. João Pessoa. É isso aí, milhares. Vamos lá. O fraco fica em dúvida antes de tomar uma decisão. O forte depois. É isso aí, bichão. É. Convida. Quem você convidou? Engravida. Calvície no Nicolas. Muito bem, hoje nós faremos um programa muito especial, porque hoje, vocês sabem, é quinta-feira, É. o dia de lava-pés. A gente vai pagar os nossos pecados. Poucas pessoas... O que é o dia do lava-pés? Não tenho a menor ideia. Você não tem a menor ideia, porque você É ateia. Você é uma pessoa que Você não... não vê com essa blusa na frente do padre. Olha a roupa. Não, posso falar? tá Eu com não o seio sabia de que era fora. padre. Senão eu já teria vindo toda... Hoje tem um padre muito arrumada bacana. certinho. Verdade. Gato e sensual. É um Será que padre... ele é Amanda. gato? É um padre pra frentex. Vamos dar em cima. boa. Ô, Amanda, vamos dar em cima Dá em desse cima do padre pra padre. ver o que Respeita, acontece. filho da louca. Você vai pro meio do Só pra inferno. ver meu. qual é a reação dele. Respeito, Eu vou dar padre. em cima dele. Você vai pro meio do inferno. O padre Juarez de Castro, ele vai estar aqui hoje conversando milhares. com a gente. E vamos falar sobre religião, sobre o Papa Novo. Verdade. O Papa Boa pedida. Francisco. Ele é modernão, né? O Papa Francisco. Isso, vamos falar sobre... Judaísmo, O que é muito judaísmo. importante. O judaísmo é a Páscoa, né? O Mas ele Pessa, entende de a judaísmo? tradição é Páscoa. Vamos ver se falar ele sobre entende. Páscoa e vamos conversar aqui. O Velho e o Novo Testamento. Mandou É bem, isso aí, milhaça. é Mandou isso aí. bem. Esse padre, ele é... O que ele é? Você vai Ele conhecer é... daqui a pouquinho. Ele é padre. Tá bom. Tá, padre. Fez a primeira comunhão da minha sobrinha, a Vitória. É mesmo? E eu fui. Ele é muito bom. Ele é muito carismático, esse padre. Inovação Não é carismática. Ranquei. Ela não é judia? Ranquei. Pois não, garotinho. Minha sobrinha. Vou contar uma piada que tem a ver com o tema. Ebilho! Isso, lá vem um cara mexer Lá com vem. religião na piada. Não, é normal. O que basta. acontece quando eu não passo bosa no Nossa, cabelo? não, É, quem é o bondinho preto no altar? É o padre de batina. Vai. É o bate, padre. É um bate-papo. O que é um pontinho? Não, não é pontinho não. não. Eu falei. Marina, Pontinho é um negócio tão Marina, fora de mim. Marina, Ah, não, essa é nunca fácil. adivinho. Pontinho é um negócio... Não é outra, não é de pontinho não. Então vou contar outra. O que é um pontinho cinza Ué, batendo em todo mundo? Marina, qual é o super-herói mais religioso de todos? É O bate, padre. Bate-mãe, Robin. É o Clark Crente. O Robino. Ah, não! Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje temos um convidado muito especial. Verdade. Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar de uma coisa que está faltando. Como eu disse a vocês, todos nós hoje em dia estamos assim muito afastados do nosso espírito. É A gente verdade, só está aliás. preocupado em ganhar mais dinheiro, em ficar rico, ficar milionário, de ser o gostosão da parada. Nós estamos preocupados em ter mais seguidores no Instagram. Nós estamos preocupados em ficar ostentando as nossas riquezas. Né? Nós estamos muito, hoje em dia, nós estamos esquecendo de uma coisa importante, que é o que está por dentro da gente, que é o espírito, a nossa fé, o que a gente realmente quer. Então nós trouxemos aqui hoje um cara muito legal e ele vai falar sobre isso. Vou aproveitar que nós estamos no momento de Páscoa para falar um pouco sobre a espiritualidade. E temos aqui o nosso convidado hoje, senhoras e senhores, aqui está este mineiro de Lavras. Ele que tem percorrido o Brasil todo com apresentações e shows. Ele faz muito sucesso no Brasil inteiro. Tá aqui o padre Juarez de Castro. Obrigado, eu tô muito feliz. Eu quero dizer que eu sempre escuto o programa, sempre escuto mesmo o programa. Não tô falando isso porque todo mundo que vem aqui fala, não. Eu sempre escuto mesmo. Mas você escuta as baixarias? Na igreja. Sempre, claro. Ai, que Você acha que vergonha. eu iria vir aqui sem conhecer vocês? De jeito nenhum. Você reza por nós, né, padre? É verdade. Isso é que é importante. São muitos pecados, Isso é que é né? importante. Isso ele tem que fazer Não, muito. isso vocês falam vocês fazem e fala que o resto, porque tudo fala e não fala pra ninguém, todo mundo É vai. verdade, Então, é verdade. Então não tem problema, não.
deixa eu dizer, e eu tô muito feliz mesmo, muito feliz. E eu achei interessante, achei uma ideia muito interessante, porque é muito inusitado, de repente, quem escuta o Pânico todo dia, achar que hoje a gente ia falar de espiritualidade, de Semana Santa, de tudo isso. Ideia da Paulinha. Bela sacada. Paulinha é minha Ideia da amiga, Paulinha, é verdade. Olha, mas é verdade, uma coisa assim, e é muito interessante isso, porque não dá pra gente separar as coisas. E a gente tá vivendo esse tempo mesmo de Páscoa. Você falou, né, Daniel? A Páscoa é uma herança que nós recebemos dos judeus. Exato. Recebemos dos judeus. É o Pessah, né? que a gente tá é o comemorando. Pessah nós temos semana do Pessah, que tá celebrando nas casas dos judeus hoje. Aliás, a semana se acaba, tira os fermentos, não pode ter fermento, Exatamente. nada disso. E é interessante, interessante que nós recebemos como herança dos nossos irmãos mais velhos. A igreja chama que os judeus são nossos irmãos mais velhos na fé, né? E aí você tá falando assim, no Antigo e Novo Testamento. Nós não usamos mais como cristãos católicos, a gente não usa mais Antigo e Novo Testamento. A gente usa Primeiro e Segundo Testamento. Primeiro Testamento e Segundo, porque Antigo dá a impressão que uma coisa velha, né? joga fora, não tem nada e tal. Não, é Primeiro Faz e Novo, parte. né? Só que a Páscoa cristã que a gente celebra, ela tem uma outra conotação, porque para nós é a ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita e nos dá certeza da nossa ressurreição. Mas lembrando aquela Páscoa que os judeus fizeram A tradição de judaica. sair do Egito, deixar a escravidão e passar para a liberdade. A gente vê como uma saída da morte para a vida. Eu não estou usando isso como coisa porque eu vomito quando eu ponho esse Não negócio tem aqui problema, não precisa não. Pode tirar, pode Pode. Eu enjoo com esse negócio deixar na mesa. Não tem problema, não. Tem problema, não. O Daniel, ele é um estudioso da cultura e da religião judaica. E é muito curioso, porque o Daniel, os pais dele são judeus modernos. Ou interessante, seja, não é o ortodoxo, né? não é o judeu, o pai dele é moderníssimo. Meu pai é psiquiatra. Samuel Mendes. E Pai dele ele usa Crocs. E ele estudou. É verdade. Ele usa Crocs. E ele estudou e ele mantém a tradição até hoje. Que interessante. Yom Kippur fica lá 200 horas. Tá vendo que interessante? Pessah, por exemplo, tem um jantar na casa da vovó Isso. Eva Zuckerman toda vez. Tem um ceder de Pessah, que se eu não me é muito engano, bonito. é a Santa Ceia. Justamente. É o ceder de Pessah. Hoje, na Quinta-feira Santa, que a gente celebra hoje, a gente celebra uma missa hoje que a gente chama de lava-pés, que é a missa de lava-pés, porque Jesus, no momento do ceder de Pessah. O que acontece? É ali que Jesus celebra o lava-pés. Jesus celebra com os apóstolos, Jesus celebra ali, e aí Jesus fala uma coisa interessante. Nesse momento, nesse jantar, né, onde se lembra toda... Que é hoje. Que é hoje. Se lembra tudo. Olha que interessante. Essa tradição da Páscoa judaica é bonita porque você já celebrou muitas vezes, né? Você vê assim, o filho mais novo pergunta: o que nós estamos celebrando? Aí o pai vai explicar tudo o que aconteceu. Hoje na igreja a gente faz o seguinte: nós somos chamados a celebrar a missa. Na missa a gente lembra de que Jesus vai falar sobre o amor. Aí Jesus chamou o pessoal e falou: hoje eu vou falar pra vocês sobre o amor. Isso aqui aconteceu. E o pessoal pensa: mas Jesus vai falar de amor, vai fazer um sermão de amor. E Jesus faz uma coisa muito interessante: ele não fala uma palavra. Ele pega a bacia, água, põe um avental e lava os pés. Porque o que Jesus falou pra gente, assim, amor é o que o amor faz. Amor não é ficar fazendo poesia. Amor não é ficar falando pro outro, mandando um WhatsApp: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso não é amor. Isso não é amor, não. Amor é de transformar isso em gesto. E amor é transformar. Porque a gente tá acostumado com muito amor de poesia. Eu amo o amor romântico. E essa o amor pra gente virou um romantismo. Uma coisa assim, e depois, perdeu o sentido. Eu amo o pessoal que tá sofrendo na África, eu amo quem sabe. Não, o amor tem que me levar a fazer alguma coisa. É isso que Jesus falou. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo outro. E fazer alguma coisa pelo outro, ele dá nesse simbolismo de lavar os pés. Ou seja, se curvar diante do outro e lavar os pés. Quando eu falo que eu amo, eu preciso fazer alguma coisa pelo outro. Eu preciso agir. Essas cadeiras rangem muito. Range. Nossa, mãe. Mas ninguém ouve. Olha, eu preciso fazer alguma coisa pelo outro. Pode deixar, não tem problema. Eu preciso me colocar a serviço do outro. É isso que o bonito dessa missa de hoje, porque quando a gente fala lava-pés, a gente fala: que coisa mais estranha. E é realmente estranho. Pra quem nunca escutou, pra quem nunca participou, fala: lava-pé, o que tem a ver? E hoje nós fazemos isso. Na missa, eu vou celebrar daqui a noite. Vai ter lá as pessoas que vão estar lá. Eu vou lavar eu vou pegar, vou tirar a túnica que eu tô vestindo, vou colocar um avental, vou lavar os pés daqueles que estão lá e vou beijar ainda os pés, né? Credo nada, é isso que você tem que fazer todo dia com os outros. É isso que você tem que fazer todos os dias. Quem escolhe o elenco dos lava-pés? Só pessoa bonita? Não, é só aqui, é escolhido. Na novela. Na missa. Na missa.
A única exigência que tem é lavar do pé antes também, né? Exatamente. Também eu falo. Ô, padre, qual que é o conselho que você dá pra esses mocinhos aqui que desacreditam no casamento? Quem falou isso? Eles desacreditam no É casamento. tudo casado? Não. O Emílio Não, tinha casado. O Daniel acredita. Eu sou casado há 100 anos. É casado. Meu casamento é mais antigo que Moisés. Eles Não, e o pior é que... E eles não aconselham a casar. E eu sempre Não, você é falei que eu quero casar. Você mora na minha paróquia, você mora onde você não mora ali pertinho da Assunção de Nossa Senhora, mora ali, de ver a missa lá. Aqui, você é casado também. Zucca é mais sou casado. casado. Todos casados. E como não acredita? Eu não sou. Fala pra ele que eu vou casar pra você ver. Ele fala, não casa. Não, a gente não acredita Não ela faça não casando. acredita no casamento. Porque ela não leva a sério o homem, ela é minha opinião. É diferente. Exatamente. Você não Vai entendeu fazer o nossa homem mensagem. Daniel, olha, A gente acredita. Garoto Xuxa. O problema não é o casamento, o problema é você, então. Não. Eu acho que aqui, quem é o mais católico? Você é católico. Você é o cara católico. Eu sou O que católico. você quer? Amanda também é. eu também sou. Também é. católico. Mas o garoto Xuxa frequenta. Você vai todo domingo à Eu missa ou não? frequento também. Todo domingo Não, não, mas mas tem que eu ir vou. todo Eu domingo. Eu vou fui de há domingo. 2 semanas atrás, a última vez. Muito bem. O que você quer saber aqui? É que assim, eu sou uma pessoa que eu fico questionando muitas coisas quando eu leio a Bíblia, eu fico perguntando e tal. E agora eu fui no cinema e assisti Noé. Aí depois eu comecei a ler a Bíblia tudo de novo depois que eu assisti esse filme. Ótimo. Mas eu queria saber aonde que entra os dinossauros nessa hora. Não, é porque assim, se a gente for pensar na ciência, é porque tem a linha da religião e tem a linha da ciência, mas a ciência comprovou que existe dinossauro. Mas de acordo com a história de Noé, como fez o mundo, tudo, não tem essa parte, pulou. Lógico que tem. Mas não é Não, depois. tem, né? Eu tô falando de acordo com o filme. Não, Peraí, você tá falando uma coisa muito interessante Deixa pelo o seguinte. padre falar. Primeiro é o seguinte, porque a gente acha que existe uma diferença, um antagonismo em relação à ciência e fé. Primeiro não. Primeiro essa coisa que você falou é muito importante. A gente tem que duvidar sempre. Quem inventou o método científico foi a igreja. Na Idade Média a igreja inventou o método científico. Ou seja, você só acredita depois de ter tido muita fé. Você tem que pesquisar, você tem que perguntar, você não pode acreditar sem antes perguntar. Método científico. Isso é método científico que a igreja inventou, depois a ciência usou. O que a gente às vezes acha assim, peraí, eu tô lendo a Bíblia tá falando uma coisa, mas a ciência tá falando outra. Não, a gente tem sempre que lembrar que a Bíblia sempre usa linguagem mitológica. Mitologia não é mentira. Mitologia é uma maneira de contar a verdade. A mitologia grega é uma maneira de contar a verdade. Tudo isso. O Noé, é interessante que o mito do dilúvio não é só dos judeus, não é só dos cristãos. O mito do dilúvio tem em todas as culturas. Os sumérios existiam o mito do dilúvio nos sumérios há muito tempo. Agora, o que a gente precisa ver é o seguinte: claro que não houve uma enchente, o mundo foi invadido por água o tempo todo. É impossível que isso tenha acontecido. Como que você vai fazer com que o mundo todo seja submergido? Houve o quê? Houve uma enchente. Mas o mundo conhecido era o quê? Era aquele conhecido ali na Mesopotâmia. Houve uma enchente ali na Mesopotâmia. Olha, agora aí que tá a beleza da Bíblia. A Bíblia é o seguinte, é você usar... É você ler na natureza, naquilo que está acontecendo, a ação de Deus. Ou seja, houve o quê? Houve uma enchente, que não foi o mundo todo. Houve que um patriarca que percebeu que naquela enchente ele tinha que fazer alguma coisa. Pra quê? Pra salvar o povo. Claro que não houve. Como que... Imagina se existisse uma arca que ia colocar tudo quanto é bicho. Não tem jeito. Isso é... Então, aí a Bíblia fala o seguinte: houve uma arca que colocou todos os... Aí você tem que ler a partir fazer uma leitura espiritualizada. O que é a arca? A arca justamente é quando Deus abarca todos dentro de si, no seu coração, para salvar. O que é água? Água na Bíblia sempre é a perdição. A água na vida é o pecado. Por isso que Jesus caminha sobre as águas, ou seja, caminha sobre o pecado. Então a gente tem que ler a partir daí, porque aí você entende o seguinte: houve uma enchente, houve um patriarca, houve alguém que tentou resgatar o pessoal ali. O significado daquilo tudo. Agora, tudo isso que você falou, ele tá baseado... E deu do dinossauro, depois eu falo. Posso falar? Claro. A igreja em nenhum momento a igreja deixou de acreditar na teoria da evolução. Nenhum momento. Até é bom falar num programa feito esse aqui, porque tem gente, sabe por quê? Essa semana uma menina que eu ajudo aqui no Dante, no Dante Alighieri, aí a menina fala assim: eu não vou mais à igreja. Eu falo: mas por que você não vai? Porque a igreja não acredita na teoria da evolução. Eu falo: eu não acredito numa pinóia. Como não acredita numa pinóia? A igreja nunca contestou a teoria da evolução, nunca. A gente sabe
sabe que existe nos Estados Unidos, em alguns lugares mais conservadores, que não aceita o evolucionismo, mas a igreja nunca se colocou contra a teoria da evolução. E aí a teoria da evolução não descarta Deus, ou seja, Deus sempre está no princípio, Deus dá o start, Deus põe a potencialidade para que tudo se desenvolva assim. Então, os dinossauros existiram sim, a água. E a Bíblia, olha que interessante a questão da Bíblia, que a Bíblia judaica, a Bíblia nossa também, ela fala da teoria da evolução de uma maneira simbólica. Quando Deus cria o mundo, Deus vai criando o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. O que é isso? Isso é evoluir, é evolução. Primeiro dia cria o quê? Cria luz, Big Bang, pá, aquela coisa. E depois cria água, depois isso. Da onde que, se você for ver a evolução, como que acontece? Acontece primeiro... É o mesmo caminho. O mesmo caminho. Primeiro a água, da água vem o DNA que se desenvolve. Celular, justamente, até chegar nessa... Então, até a Bíblia... esses mamíferos defeituosos que são somos você. nós. Agora, isso tudo, eu acho que o mais importante de tudo é a fé do cara. E justamente. O que é a fé? E a fé não é... O que é a fé? A fé não é acreditar. Só acreditar. Se a gente dizer que a fé é acreditar, o diabo também acredita. O diabo também tem fé, o diabo não tem fé. Fé é quando a gente assume um projeto na vida da gente, um projeto, e a gente diz que é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que o mundo seja melhor, que exista realmente amor, que exista solidariedade, fraternidade, justiça, tudo isso. Utópico, é muito utópico, mas quando eu assumir isso na minha vida, eu tenho que assumir isso como projeto. Eu dizer que acredito é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Você fala, eu acredito em Deus, tá bom. Eu acredito, pronto, acaba a questão. Mas não é isso que a igreja quer. A igreja quer que alguém assuma realmente um comprometimento, um compromisso, né, de transformar a vida do outro. E não é só o padre que vai fazer isso, não é só. Por isso que quem tem fé vai fazer aqui onde ele está fazendo. O político vai fazer onde ele tem que fazer, o médico vai fazer onde ele está fazendo, vocês como profissionais vão fazer um mundo melhor, diferente. E o que você acha que está acontecendo aqui no Brasil, que as pessoas estão perdendo a fé? Você conversa... Você conversa hoje em dia com qualquer pessoa, fala, isso aqui tá muito ruim, eu vou embora. Não tem jeito. As pessoas perderam a fé no próprio país dela. Próprio país. Porque quando a pessoa começa a perder a fé também em si, ela começa a desacreditar de tudo. E aí é uma coisa... existe um erro muito grande que quando a gente coloca o erro de forma impessoal. Tá tudo ruim. Tá tudo errado. As pessoas são assim. Mas nossas atitudes, a gente não para ver. Nós somos, às vezes, aquele que age desonestamente. Nós, quando temos oportunidade de agir de pequena forma, às vezes, é capaz de deixar de pagar, é capaz de dar um jeitinho e tudo. Aí a gente, de repente, fazendo o errinho que eu faço a cada dia, eu me coloco numa posição privilegiada e digo, tá tudo errado, todo mundo é isso, todo político rouba, todo político... Mas de repente eu também roubo. Eu roubo às vezes no caixa do supermercado, eu roubo no... É uma postura arrogante. É uma postura arrogante porque essa mudança ela tem que começar de mim. Por isso, Emílio, que a religião é importante. A religião ela muda o caráter, né? Eu não digo religião simplesmente porque quando a gente... Hoje no Brasil, e hoje... Ai, que bom. Hoje no Brasil tem no Brasil não, no mundo todo tem uma coisa de ser contra a religião, porque parece que a religião institucionalizada, ela me coloca como meu inimigo. Peraí, a religião me dá parâmetros. Qualquer religião, não tô falando religião católica não, qualquer religião. Moral, você tá falando? Não, além da moral, porque nós temos uma moral, que é uma moral humana, e nós temos uma moral revelada também, uma religião revelada. Nós temos dentro de nós, mesmo sem conhecer religião, nós chamamos, né, segundo a teologia, de lei natural. Nós temos uma lei natural dentro de nós. Nós, sem conhecer religião, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Tudo bom? Deus abençoe. Tudo bom, pai? Bom, né? Nós sabemos o que é errado, o que é certo. Essa lei natural, que nós acreditamos que Deus tenha colocado essa lei dentro de nós. Depois nós temos uma lei revelada. Uma lei revelada, sim, a religião que me dá parâmetros. Mas qualquer religião, menos religião que começa a roubar, assim, pedir dinheiro aqui, pedir dinheiro lá, aquela coisa de vende isso, vende aquilo, vende fronha, vende travesseiro. Como negócio. Mas toda religião não é um negócio ou não? Não. A religião tem muito perigo de resvalar para essa questão do negócio. Mas ela tem que cuidar muito. Porque toda religião tem que cuidar. Tem que cuidar para, de repente, não passar o dinheiro não ser uma coisa muito importante e essencial. Agora,
Por que toda religião, de repente, ela tem essa tentação? Porque nós temos um país que dá um monte de isenção para religião, benefício por causa de quê? Por causa de uma Constituição que dá liberdade. É uma outra coisa. Mas tem que ter muito cuidado. Então, toda religião, seja ela qual for, ela coloca parâmetros na vida da pessoa, ela coloca balizas para que a pessoa possa se nortear. Isso é bom porque a pessoa sabe o seu limite. Isso é bom. Agora, a religião não pode escravizar de jeito nenhum. Quando a religião começa a escravizar, há algum problema, ou na religião, ou quem pertence a essa religião. Se eu estiver falando muito, falo para não, mas tem que falar, ué, lógico. Então, mas esse negócio de religião, por exemplo, usar a fé, né? Usar a fé das pessoas em benefício próprio. Isso aí, toda religião, ela fez mais ou menos assim, né? A gente não pode também aqui falar da riqueza do Vaticano, o Banco do Vaticano. Posso falar da riqueza do Vaticano? Tem um monte de... Pode falar que é muito importante. Vamos falar da riqueza do Vaticano, porque eu sei, muita gente fala assim, puta, a riqueza do Vaticano... Vai, o Vaticano tem lá aquelas obras. Eu vou te falar, eu não tô. Olha, se a Paulinha me conhece, vocês me conhecem? Não, você sabe que eu, na verdade, eu falo o que tem que falar. Eu não tô aqui mas falo aquilo que eu vi, então eu tenho que ser justo. Com toda honestidade, hoje o que o Vaticano tem de riqueza são obras de arte. Muitas obras de arte mesmo. Que não é nada do Vaticano, porque tudo é patrimônio da humanidade. Deixa eu te dizer uma coisa. O Vaticano não pode pegar um cálice daquele, porque já aconteceu isso, e dar de repente pra alguém. Por quê? Porque aquilo é patrimônio da humanidade. Aconteceu certa vez, isso no tempo do Paulo VI, que ele quis dar ele era chefe de Estado, dar um cálicezinho, nem era de ouro, nada de prata, como presente, como geralmente chefe de Estado troca de presente. Isso deu maior confusão até hoje, porque isso é patrimônio da humanidade. E vou dizer, o Vaticano gasta mais dinheiro para manter aquelas obras do que ele obtém. Porque quem já foi no Vaticano vê que tem que estar climatizado isso, a Pietà tem que estar daquele jeito, ou aqueles quadros tem que estar aquela coisa. Então gasta mais dinheiro. Banco do Vaticano, rapidinho eu vou falar, Banco do Vaticano. Na verdade, Banco do Vaticano é um apelido que a imprensa deu justamente para um instituto chamado Instituto de Obras Religiosas. Olha, depois eu não vou tocar dados, é muito chato esse negócio de dados. Dados é para ministro da Economia que dá dados, essas coisas. Mas a igreja hoje é a maior instituição caritativa do planeta. Ou seja, na África, na Índia e nos países da América Latina, nós temos a igreja injetando dinheiro, e muito dinheiro. Nas obras sociais. Nas obras sociais, tudo. Bom, e o que acontece? O Instituto de Obras Religiosas, o que é o Banco do Vaticano? O Instituto de Obras Religiosas é o seguinte, todo o dinheiro que é enviado para o Vaticano é colocado ali no Instituto de Obras Religiosas. Esse dinheiro é repartido para essas obras. Um padre, o que estava lá falou, peraí, todo esse dinheiro vem para cá e vai ficar parado esse dinheiro? O que ele fez? Aí ele começou a investir esse dinheiro. Santa Casa de Misericórdia. As Santa Casas que então, você conseguiu fazer o primeiro os hospitais onde não chegava o poder público. Justamente, isso mesmo. Uma coisa eu vou falar, isso é verdade. E olha o que aconteceu. A igreja, alguém falou assim, ó, vamos ver, esse dinheiro tá parado, esse bolo de dinheiro tá parado. Aí que foi o pecado. Aí que foi o erro. Porque você começou a investir dinheiro onde? Onde você investe dinheiro? Em bolsa, em fundos e tal. Quando a igreja começou a pegar esse dinheiro para que ele não ficasse parado e começou a investir em fundos, você começou a ter a imoralidade. Porque de repente o Banco do Vaticano, chamado para o dinheiro não ficar parado, ele estava investindo de repente num estaleiro que fazia navio de guerra. Era imoral. O dinheiro Então por isso que o Papa Francisco fala, opa, calma lá. Agora, você acha que esse Papa, o Papa Francisco aí, você acha que ele vai resgatar isso? Porque até então ficou essa ideia da igreja, que a igreja ficou muito afastada, eu acho, ficou aquela coisa meio imperial, meio o Papa. Muita opulência, muita coisa. E o Papa Francisco, olha que interessante uma coisa. Esse Papa me parece ser um cara bacana. Né? Ele é muito carismático. E ele, você conhece ele ou não? Eu tive com ele, quando ele veio aqui no Brasil, aqui agora, eu tive no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial, e ele... Olha que interessante, isso que é uma coisa interessante. Tudo que o Papa falou até hoje, ele não falou nenhuma novidade, ele falou que a igreja sempre falou. Aí o que é que acontece? O pessoal fala, mas o que tem diferente? Diferente é ele. Ele fala com autoridade, porque quando ele fala assim, ó, eu não quero padre, de repente, vivendo no luxo, coisa, ele não vive.
eu quero que o padre saia da sacristia e vá, ele tá no meio do povo, ele tá no meio do povo. Então essa é a diferença. E ele é um homem que... Jesuíta, o cara mais... E depois um homem que viveu, né, em Buenos Aires, ele viveu Pegava busão. Olha, eu conheci um empresário que conviveu com ele, ele falou que um dia ele tava em Buenos Aires, o carro apagou, ele tava no carro, que ele tava de carona, coisa, ele saiu e foi empurrar. Olha que coisa. Tá vendo? Eu tô dando um exemplo de uma mentalidade com um homem que não tem essa mentalidade de príncipe. Padre Papa Pop. E ele é um homem que quer realmente mostrar. Servir. E mostrar o que a igreja tem que fazer. Mostrar. É interessante que todos os pronunciamentos, o pessoal fala, nossa, esse Papa é moderno. Não é Papa moderno. Ele tá dizendo e tá falando o que a igreja sempre falou e falando de uma maneira diferente, com ternura. Com ternura a gente tem que falar com ternura. A gente não pode chegar, de repente, com imposição. Na verdade, gente, a igreja tem um discurso de proposição há 2 mil anos, de proposta. A igreja. Só que é o seguinte, às vezes nós padres, deturpamos e queremos impor. Porque às vezes é mais fácil impor do que propor, né? De repente, pra eu propor, eu tenho que convencer, eu tenho que perder tempo com você, eu tenho que falar e tá. Agora impor não. Faça isso, senão você vai pro inferno. Então, durante muito tempo, de repente, era imposto dessa forma. Mas esse não era o discurso da igreja. Muito bem. Eu vou ter que tocar uma música agora. Vou tocar uma música agora. Daqui a pouquinho, gente, vocês têm dúvidas ou não? Como é que tá aí nossos ouvintes, Bola? Tem bastante pergunta. Tem bastante pergunta. Você tem alguma pergunta a respeito da Páscoa, da igreja, da fé? Tenho. Da espiritualidade? Tenho, sim, senhor. Como é que você está hoje? Você tá um cara... Você é um cara bem materialista. Não, tenho minhas coisas. Tenho minhas coisas. Quem é mais materialista aqui da mesa? Carioca. Imagina o Carioca. A empregada dele tem Lacoste. Não tenho nada de material. Não sou um cara... Daniel que ele falou. No meu... O cara tem 6 apartamentos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre... Vamos falar sobre fé, vamos falar sobre a Sexta-feira Santa que nós não falamos. É verdade. Amanhã é aquele dia da Via Sacra. Jejum, não come carne. Não come... É verdade. Só depois do meio-dia do sábado de aleluia. Isso então, mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje nós estamos aí na quinta-feira. Hoje é... Quinta Santa, né? Quinta-feira Santa. Dia de Lava Pés. Nós estamos recebendo o padre Juarez de Castro. Estamos falando aqui hoje sobre espiritualidade. Estamos conversando aqui sobre a Semana Santa. O que significa realmente isso. Hoje é um programa diferente para os ouvintes. Marina Mantega, você que é filha do ministro. Você que não vai à missa. Eu vou de domingo, antes do Pânico. E depois eu corro para assistir. Tá bom? É verdade, pode ver no meu Twitter. Hoje todo mundo, ninguém mais vai à missa, né, padre? Isso que eu tô vendo. É verdade. Por que as pessoas não deixaram eu vou na missa, gente. Na missa das 8 horas da noite. Isso mesmo. Ela vai, né? Da Avenida Brasil. É verdade. Nossa Senhora do Brasil. Mas o pessoal, existe um fenômeno interessante que as pessoas deixam a igreja, as pessoas hoje elas não querem ter religião, mas elas dizem, eu tenho espiritualidade. Não, eu não quero religião, porque geralmente a religião, ela precisa de um comprometimento maior da pessoa, de participar disso, participar daquilo, e de repente hoje, esse mundo meio corrido demais, as pessoas, elas dizem, não quero religião, quero espiritualidade. E esse é a grande estatística, é justamente isso. As pessoas estão deixando de ir para a igreja para continuar acreditando, para ter uma espiritualidade, mas não ter o comprometimento com a igreja. Posso dizer, padre? Isso. Tipo, querer ficar com o corpo bonito e não ir à academia. Justamente, é verdade. Eu gostei. Putz, eu vou usar isso no sermão. Vou mesmo. Bom, gostou, vou padre? mesmo. Olha, você. Porque na verdade. Você quer ter um corpo bonito, mas você não vai à academia, você não vai ter. Não vai ter. Justamente. Então a pessoa quer o quê? Ela fala assim: eu não vou na igreja, eu vou rezar de casa. É a história assim, ó. Olha, você me convidou pro seu aniversário? Tá bom, eu vou no seu aniversário, eu vou ficar de casa, eu vou ficar participando da festa. Não existe isso. Eu vou na festa e vou estar lá com minha presença, vou encontrar as pessoas e tal. E não adianta eu falar assim, vou no seu aniversário e vou ficar daqui de casa, né? Ou eu celebro em casa o seu aniversário. Não existe isso. Eu preciso estar junto das pessoas. Então, essa coisa de participar da igreja, eu vou voltar a dizer, qualquer igreja, não tô fazendo proselitismo pra igreja católica.
Porque é muito importante pra família, muito importante pra pessoa. E tem essa coisa de achar que se você participa da igreja, você é meio demodê. No demodê é bem demodê também, né? Então, meio assim, não tá muito Tá out. E não é nada disso, né? E não é nada disso. Ou seja, você assume, né? Você assumir a espiritualidade, tá bem, é muito bom. É muito bom estar bem. Maria Mazak tá aqui, olha que coisa. Maria Mazak. Todo mundo. Sabe tudo, a Maria. Maria Mazak. É um negócio muito Ministra da importante. Eucaristia. Ô, Maria Mazak trabalhou comigo em São Judas Eu lá, falo um olha aí, negócio ó. muito importante, menino. O que você falou, Maria? Não, eu disse, hoje eu estou voltando da catedral que nós tivemos. Tava lá, tava celebrando agora mesmo com o cardeal lá. E a partir das 0 horas de hoje até sábado, 6 horas da manhã, nós temos as 30 horas do 40º Sermão da Paixão segundo a Jovem Pan. É um programa... É interessante. Exatamente. Nós temos teólogos, bispos, cardeais, leigos, católicos, judeu, ou seja, de todas as denominações. É um dos programas mais tradicionais do rádio, hein? Aqui no AM, né? No AM. No AM, né? No AM Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu pago um pau pra quem faz teologia. Não, pra quem faz teologia, porque é um negócio complicado, né? É um estudo, interessante. É um estudo. difícil, né? E você sabe que é interessante que a complicado. É milenar, é um negócio... E a teologia, pra você ter uma ideia, eu passei 10 anos estudando teologia e filosofia. E a igreja fala uma coisa muito interessante. Pra eu ficar padre, e antes de eu estudar teologia, eu tive que estudar filosofia. Filosofia pura. Filosofia pura. Por quê? Porque se eu não souber pensar, questionar e se eu não souber raciocinar, eu não posso estudar teologia. Ou seja, eu tenho que perguntar. Então eu passei 3 anos estudando filosofia para quê? Para que quando eu estivesse diante da teologia, eu pudesse questionar. Porque a gente não pode simplesmente, como eu estava dizendo antes, a gente não pode simplesmente só beber aquilo que dão pra gente. A gente tem que questionar, a gente tem que saber por quê. E olha, é estudando teologia que eu passei praticamente 2 anos estudando cosmologia. Ia toda noite para cosmologia, para observatório, para ficar pensando. Aliás, os maiores estudos astronômicos é feito pela igreja. A Espécula Vaticana é o maior observatório. Por que a NASA, malandro? Ô, Juarez, por que você resolveu ser padre? Olha, eu resolvi a coisa mais doida do mundo, porque na minha família, meu pai, minha mãe me proibiram. Eu, até os 18 anos, eu nunca tinha pensado em ser padre. Eu nunca tinha pensado. Tinha preparado tudo. Você já tinha pego alguma mulher? Ó, verdade, padre. Não. Já. Você nunca beijou na boca? Não. É feio, não pode mentir. Não tô mentindo. Você nunca beijou na boca? Ele se confessa depois, filha. Tá tudo certo. Depois eu... Peraí, você nunca beijou na boca? Não, mas eu tinha namorada de escola e tal. Eu tinha 18 anos. Tinha 18 anos. Tinha 18 anos, só 18 anos. Mas quando é que você... Quando é que você teve isso? Sentiu o gosto do pecado, né, padre? Aí quando eu falei, eu tava tudo preparado, eu ia estudar medicina, que eu queria. E tava tudo certo. De repente, eu estudava num colégio onde eu via, eu tinha um padre Sérgio, que era o diretor do colégio, e uma coisa que me chamou a atenção, eu era um cristão que é medíocre, não é mediano, assim, ia missa, mas não era aquela coisa de e tal, não era isso. Aí eu na verdade, eu achava uma atitude muito bonita do padre Sérgio, porque ele era um homem muito disponível, ele estava com as pessoas, ele estava com o outro, ele estava com os alunos, ele estava com todo mundo. E eu falei assim, putz, esse homem ajuda tantas pessoas dessa forma, sabe? E aí eu comecei a pensar, será que eu não podia fazer isso também? Mas qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa ser padre. Mas ser padre me dá, a instituição me dá condições de eu estar 24 horas por dia à disposição das pessoas. Aí o que acontece? Falo para meus pais, eu falei pro meu pai, minha mãe, e meu pai falou não. E falou, não criei filho para ser padre. Não criei filho para ser padre. E aí foi uma coisa assim, muito difícil. Avassaladora, né? Foi, porque eles falaram não, e minha mãe não, meu pai não e tal. E eu fiquei, e foi assim, não, e me proibiu de falar. Imagina, meu pai era prefeito na cidade, meu pai era lá em Lavras. E meu pai simplesmente falou assim, não se fala mais isso. E eu não podia falar sobre isso dentro de casa. Dentro de casa. Era proibido falar sobre isso dentro de casa. Foi até que eu resolvi, fiz vestibular pra medicina, passei, era lá em Barbacena, passei em coisa. Quando foi pra começar, eu voltei a falar pro meu pai, falei, pai, não vou estudar, eu vou pro... Foi outro problema, que aí ele falou que não. Fui pro seminário sem ele querer, sem ele deixar, e minha mãe também. Foram 2 anos eles fazendo assim, meio ouvido moucos, assim, nem ligava pra que eu tivesse no seminário, aquela coisa e tal. E eu queria contar as coisas que eu tava lá. Aí, porque eu fui pro sul, fui pra Rio Negrinho, Santa Catarina, e eles, nada.
até que eles resolveram, não. Eu rezei muito para Nossa Senhora, pedi Nossa Senhora para mudar o coração deles. E eles mudaram. Meu pai ficou, depois, ele aceitou, aquilo pra ele ficou um grande orgulho. O meu pai, ele fazia uma coisa interessante assim. Depois, ele nunca falou pra mim assim: meu filho, parabéns, nunca. Mas depois que eu fiquei padre, ele só confessava comigo. É horrível atender confissão de pai. É horrível, porque... E eu falo: pai, confessa com os outros. Não, ele confessava comigo. Isso você pode fazer da sua família? Claro, posso. Não tem restrição. Não tem problema, não. E minha mãe falou assim: se eu soubesse que era tão bom ser padre e não ter nora, todos tinham ido. Tá vendo? Mais um contra o casamento. Mais um. Então, mas eu acho uma decisão difícil, porque quando você decide, primo meu, Emílio. quando você decide ser padre, você tem que se disponibilizar para as pessoas. Você tem que abrir mão de muita coisa. De tudo, né? Primeiro, começa abrindo mão da família, porque a gente tem que sair de casa logo e ir para um seminário, né? Para um convento. Depois você começa abrindo mão de repente. Na verdade, eu acho assim, eu tinha um projeto pra mim. Eu acho que Deus mudou a minha vida toda. Eu tinha um projeto, eu queria ser médico, queria ser pai, queria casar, e de repente Deus mudou. Aí é o seguinte: mas eu sou muito feliz sendo padre. E eu penso o seguinte: eu não seria tão feliz se não fosse padre. E olha que interessante. Padre não pode casar. Ô padre, e como controla os desejos? Justamente como todo mundo controla o desejo. Por exemplo, olha, eu deixei de ter todas as mulheres. Quem casa deixa de ter todas as mulheres menos uma. A diferença é muito pouca. Depende da pessoa também, né, pai? Exatamente. Mas existe uma dúvida em questão. Pode falar. Vamos falar sobre judaísmo e cristianismo. Porque você tem uma só, depois de uns 2 anos, já vira Dá no mesmo. É a mesma coisa ser padre. A gente vira meio padre. A gente reza todo dia. Mas, na Bíblia tem crescer e multiplicar. Isso. Não é isso? Isso é. Mas aí, vendo o rabino, ele pode ter mulher. Pode ter vários filhos. Aliás, é isso que Deus quer, que você tenha vários. Sim. Por que o padre, então, ele... A partir de quando? A partir de quando? O padre se casava até o século IV. Até o século IV o padre se casava. Alguns não se casavam por opção, mas até o século IV não se casavam. Por que o celibato ele foi instituído e foi amadurecido dentro da igreja? Primeiro, porque Jesus não se casou. Ou seja, Jesus não se casou. Mas porque justamente isso aí que tá por não ter tido tempo. 33, por que nós não nos casamos? Porque o tempo nosso não é para privilegiar uma mulher, o filho e tal. Então nós, como Jesus, nós renunciamos a tudo para ser disponível para todas as pessoas. A disponibilidade nossa, ela tem que ser maior por o seguinte: eu fiz o meu voto de castidade, o meu celibato é para eu ter tempo para as pessoas. Nossa, eu tô cuspindo tanto que aqui. É pra eu ter tempo pras pessoas. Então, no momento, olha aqui, eu firo o meu voto de castidade, eu firo o meu celibato muito mais quando alguém fala assim: padre, o senhor pode me atender? Eu falo assim: agora não tem tempo. Se eu fiz isso, eu tô ferindo o meu celibato, porque eu deixei de ter esposa, filho, por causa das pessoas, para ter tempo pras pessoas. É por isso. Não é se levantar contra o casamento. Não é. O casamento é a coisa mais linda. O sexo foi a coisa mais linda que Deus fez. Não é uma maneira de se colocar contra isso de maneira alguma. E é interessante que tanto a Bíblia fala para crescer e multiplicar, e depois nós exaltamos o casamento de uma forma bonito que nós fazemos nos casamentos. E outra coisa, todo relacionamento de Deus com o povo, você judeu sabe disso, na Bíblia é um relacionamento esponsal, é de marido e mulher, Deus como se fosse o noivo e nós, o povo, como se fôssemos a noiva. E sabe, sabe aquela história do rabino e do padre que estava no jantar, que o padre falou assim, o padre falou, o padre quis sacanear com o rabino, falou assim: olha, rabino, tava comendo uma leitoa, né? O judeu não come porco, né? O judeu não come. Aí falou assim: olha, rabino, não quer um pedacinho dessa costela? É tão gostosa. Aí o rabino falou: padre, o senhor sabe que eu não posso, como judeu, eu não posso, tá? O rabino ficou com a raiva danada. No final do jantar, aí o rabino falou: padre, boa noite, dá lembrança à sua esposa. O padre falou: padre, rabino, você sabe que eu não tenho esposa. Ah, você não tem esposa? Ah, você não tem esposa, então você tem que experimentar uma tão gostosa. Muito bem, eu vou tocar uma música. Stand-up para Juarez.
Piadas com o Rabino. Você viu o que aconteceu com o Papa aqui no Rio? O quê? O Papa Francisco? O quê? Pô, vocês não sabem? Não. Pô, como vocês não sabem a história? não sei. Mas o Papa veio pra cá. E esse Papa é um Papa muito modernão. Muito Francisco. Muito Francisco é um Papa muito. E aí ele tava indo, não sei, ele tava, acho que era pra Aparecida, tá? Não sei o que, e ele pegou o carro. Ele tava no banco de trás e o motorista dirigindo. E, pô, esse trânsito do Rio de Janeiro tá um inferno, né? Isso foi no Rio que ele desceu do carro. Foi no Rio, desceu do carro e tal, não sei o quê. E o Papa desesperado, ele falou, pô, eu tenho hora pra chegar lá, tenho hora pra missa. E o motorista muito devagar. E esse Papa é meio malaco. Ele falou, bicho, é o seguinte, sai daí que eu vou dirigindo, vem aqui no meu lugar. E foi dirigindo o carro. Não. O Papa, sério. O ideia lá. Mas não era o Papa móvel, era o Papa... Não, carro normal. O ideia lá. Você pegou o carrinho e o Papa chinelando pra caramba. Chinelando pra caramba, parou a polícia, parou o cara. Não. Parou o cara, o guarda do Rio de Janeiro olhou e falou, nossa, que é isso? E ligou pro superior. Ligou pro superior e falou, bicho, peguei um carro aqui e deve ser uma pessoa muito importante. Eu não sei se eu multo ou não multo. Será que eu multo? Ele fala, mas pô, quem que tá no carro? Ele falou, bicho, deve ser um cara muito importante, porque o motorista dele é o Papa. O cara não é fraco, não. O Papa tá dirigindo o carro dele, velho. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Hoje, Papa Juarez. Papa Juarez não, padre. Padre. O Rabino Juarez. Já tô querendo. Rabino. Pastor. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico na Jovem Pan. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje estamos recebendo aqui o padre Juarez de Castro. O padre, ele faz apresentações, shows, ele leva música, arte. E hoje a gente tá falando sobre o feriado da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Que é a data mais importante? Não, a Páscoa é a data mais importante. Páscoa. A sexta-feira, ó, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sabe? Tudo isso é preparação para a Páscoa. Sabia que todas as datas religiosas na igreja, elas são marcadas em função da Páscoa. Primeiro se marca a Páscoa, que é um calendário lunar, né? E depois marca o Carnaval, marca a quarta-feira de cinza e tal. Geralmente a Páscoa é marcada no primeiro domingo de lua cheia, depois do dia 21 de março. E o que significa a Páscoa? A Páscoa significa justamente o mesmo termo em hebraico, passagem. Passagem da morte para a vida. Quando Jesus morre, a gente de repente fala assim, mas peraí, acabou tudo? Aquele sonho acabou? Tudo acabou? Não. Aí Jesus ressuscita. Mas peraí. O Jesus estava lá, ele foi condenado pelo Pôncio Pilatos. Foi condenado pelo Pôncio Pilatos, foi condenado, ele era uma... E a mulher do Pôncio Pilatos, como que ela? Cláudia. Ela teve um sonho e ela falou, ó, não mexe com esse cara. E aí que é a história do Pilatos, que ele lava as mãos. Lava as mãos, porque na verdade Pilatos até queria salvar Jesus, mas houve uma comoção popular para soltar Barrabás. Esse é o problema. Aí o pessoal, e Pilatos falou, peraí, Pilatos deu uma jogada, falou, ó, eu vou colocar o Barrabás, que é um guerreiro, bandido também, e vou colocar esse homem. Aí Pilatos manda bater mais em Jesus. Jesus chega todo, pessoal, ele falou, ó, vou comover esse pessoal aqui, mas não comove, porque o povo foi insuflado, né? Falou, não, eu quero Barrabás. Soltou Barrabás. Falou, olha, gente, eu tô querendo soltar Jesus. Vocês me vêm com esse negócio de Barrabás? Eu lavo minhas mãos. Lavei minhas mãos, vocês façam o que vocês quiserem. Ele é condenado a uma morte, a tortura. Na verdade, naquela época, a tortura romana, a pior de todas, era a crucifixão, que era uma coisa horrível, né? Só morre por asfixia. Por asfixia. Né? Você vê a pessoa, justamente isso mesmo. A pessoa, ela cria um edema, dá um edema pulmonar terrível. Tanto é que existe uma passagem em João 19. É isso mesmo, onde o soldado abre o lado de Jesus e escorre água. Ali por quê? Porque era uma técnica romana para ele sofrer mais. Por exemplo, quando com edema pulmonar você morre logo. Aí o que faz? Você drena
aquele edema. A pessoa sofrer mais mas ela fica mais tempo viva. Mas peraí, pra poder entender. Vamos lá, aí Jesus... Mas Jesus naquela época, ele já tinha uns seguidores lá. Tinha. Ele foi fazer uma reivindicação, por isso que ele foi preso. Jesus, ele na verdade, ele tem muita coisa que ele não concordava. Por exemplo, ele não concordava com algumas regras de hipócritas, por exemplo, de pessoas que falavam uma coisa e faziam outra. Se pagava de repente um tributo, e olha, se pagava um tributo no tempo chamado... Tá vendo, Marina Manteiga? Corban. Olha o seu pai lá. Teu pai tava lá já. Coitado do meu pai. De novo, vocês já estão colocando culpa nele. Um exemplo, está no Evangelho. Pagava Corban, era um tributo pro templo. Aí o que acontecia? Se você pagasse o tributo pro templo, você se eximia da responsabilidade de cuidar dos seus pais. Então você podia deixar seus pais morrerem à míngua. Nossa. Beleza, aí Jesus fala, peraí, gente. Porra. Como que você acha que paga um tributo? Mas isso é um desvirtuamento do judaísmo. É importante lembrar isso. Porque o judaísmo, ele tem 613 leis. 613 leis. Mitzvot, que são boas ações. Pouca lei, olha né? que interessante do judaísmo. 613 leis. Não, mas olha aqui, ó. 6 mais 1, 7 mais 3, 10. São os 10 mandamentos. As 613 leis, né? São resumidas nas 10 leis. Isso é interessante, né? Então, aí pronto, você tinha você tinha dois poderes contra Jesus: o poder religioso, né, e o poder político. Que era o Estado Herodes, romano, e falou, porque eles tinham como política acabar com todo ditador. Jesus não era um único, né, tinha outros que se colocavam querendo ser Messias. Teudas era um outro que queria ser Teudas, é um outro que queria ser tipo Messias e tal. Então tinha muito. De repente aparecia um desses Messias assim, tá? Mas Jesus tinha uma coisa diferente. Jesus não usava de violência. Jesus falava, meu reino não é desse mundo. Pergunta, de quem é essa moeda? A gente pode pagar? A gente tem que pagar tributo pro Guido Manteiga? Não. Nós temos. Não, a gente tem. Até eu pago, gente. Mas aí Jesus... Dá a César o que é de César. Mas Jesus, ele tava com aquela turma lá, que isso, era... os 12. Era 12 apóstolos. Tinha mulheres que acompanhavam Jesus também. Maria Madalena. Que era uma galera meio... E olha aqui, o pessoal era um meio baixo nível. O que era mais instruído era Judas. Judas cuidava da bolsa, Judas cuidava, ele entendia de dinheiro, de contabilidade, daquela coisa toda. Ele que era o mais esperto. E Judas era um zelota. Judas queria se livrar do poder romano, porque cada tempo o povo de Deus, os judeus eram dominados por um tempo os gregos, depois os romanos, cada tempo eles não queriam o Império Romano lá. Não queriam o Império Romano. O Império Romano era terrível, porque o Império Romano cobrava taxas abusivas, aquelas coisas horríveis e tudo. Bom, então beleza. Aí crucificaram Jesus e ele morreu. Crucificaram Jesus e morreu. Colocaram o manto, tirou Jesus da cruz. Era uma sexta-feira que se celebrava a Páscoa. Sexta-feira amanhã. Isso, que celebrava a Páscoa, não podia ficar os corpos não podiam ficar na cruz, porque era Páscoa. Porque é o seguinte, o crucificado, ele ficava na cruz e era comido por urubus. Na verdade, não se tirava da cruz. Tanto é que a presença da família, a mãe, o João que estava lá, eles ficavam lá porque eles permitiam que alguns da família ficassem para espantar o urubu. Enquanto ele estivesse vivo, espantava os porque eles vinham já bicar o olho e tal. Então ficava ali alguns membros da família pra expulsar. Nossa, mas esse pessoal era diabólico. Era feio. E olha, naquele dia era sexta-feira, não podia ficar os corpos na cruz. Aí se pede e Pilatos permite tirar o corpo de Jesus da cruz. Tira o corpo de Jesus da cruz, vai enterrar num sepulcro. Jesus não tinha sepulcro, de José de Arimateia, que era um homem rico da região. Se coloca Jesus naquele sepulcro ali naquele dia e acaba-se a esperança. Ou seja, os apóstolos começaram a ficar tudo falando, nós estamos perdidos. Eles se prendem de medo num lugar, porque eles falam, ele foi o primeiro, nós vamos ser o resto. Se matou ele, é nós. Pronto, vai ser. E eles ficaram com medo. Só que Maria Madalena, ela vai de manhã, depois no domingo, para terminar de ungir o corpo. O judeu, na verdade, ele é enterrado
ele é enterrado só com chamado um manto e um sudário. Sudário que ele fica um pano e fica em cima do rosto. E colocado ali... Numa pedra, tipo numa pedra. E é perfumado, é aquela coisa. E ela foi terminar a questão de perfumar, porque não deu tempo, ele foi tirar de noite. Ela foi perfumar Jesus, o corpo de Jesus. Chega lá, não tá mais, só tem o... Não tem o corpo. Ela pensou, roubaram. Aí o soldado fala pra ela, não, sumiu. E sumiu, aí o que acontece? Roubaram porque essa deveria ser vamos acabar com o corpo. É nesse momento que Maria tá chorando, e ela vê Jesus vivo, ressuscitado, volta pra contar pros apóstolos. Ela viu? Ela viu. Não, Maria Madalena. Olha que interessante, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher, e ela voltou pra contar pra todo mundo. Jesus confiou. Então, mas a mulher, quando sabe das coisas, conta pra todo mundo. Mas né? aí que espalhou. Fofoqueira. Ô, padre, aí que Jesus ficou mesmo, aí que ele ficou famoso. Aí, não, ainda, olha que interessante. Porque quando chegou pros apóstolos, eles não acreditaram. Eu falei, isso é loucura dessa mulher. Louca. Essa mulher tá doida. Aí ela falou, venha Pedro, aí João e Pedro vão até o túmulo. Quando eles chegam no túmulo, eles veem o manto, o sudário, tudo lá, tudo dobrado direitinho a parte. E é interessante porque eles veem aquilo dobrado e ele falou, se alguém tivesse roubava com tudo, levava tudo. Mas, deixa eu falar uma coisa aqui, talvez até as pessoas vão se escandalizar. O túmulo vazio não é sinal, não é a prova de Jesus ressuscitado. A prova de Jesus ressuscitado vem depois. 11 homens, porque Judas já tinha 11 homens, mais algumas mulheres presos com medo dos judeus. De repente, eles são revestidos de uma força tão grande, falou que eu vou morrer por esse homem, eu vou viver, ele tá vivo e tal. Naquele momento eles têm uma experiência com Jesus aparece pra eles, aparece pra Tomé, aquela história de Tomé põe seu dedo aqui, Tomé põe seu dedo, né? São Tomé, só acredito vendo, tá? Porque ele não acreditou, porque ele foi um dos que não acreditou. Fala, vem aqui, e aí, o que faz... Agora pensando assim, filosoficamente, coisa assim, o que faz um grupo de homens medrosos achando que vão morrer também crucificados, o que faz eles saírem daquele lugar e dizer, Jesus ressuscitou, e são mortos. A maior parte dos apóstolos são mortos, só João que não é morto, né? Mas Pedro é crucificado, né? Mas essa experiência de Jesus vivo, ressuscitado, é que dá pra gente essa certeza de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Não foi porque o túmulo estava vazio. Não é porque o túmulo estava vazio. Porque o túmulo podia ter roubado o corpo. Mas essa certeza dele ter experimentado, Jesus ressuscitado, isso pra nós é a certeza de que Jesus venceu a morte. Agora, a ressurreição de Jesus não é na igreja, não é pra gente olhar passivamente e falar assim, gente, Jesus ressuscitou. Não, a ressurreição de Jesus é a certeza da nossa ressurreição. Nós vamos ressuscitar. Nós não fomos feitos pra morte. Nós fomos feitos. Seria uma incoerência de Deus nos criar. Ele é eterno, ele é infinito e ele nos ama. Por isso que nós vivemos, existimos. Ora, se ele me cria por amor, ele tem que me amar pra sempre. Ele deve me amar pra sempre. Como é que ele me cria e você vai viver só 50 anos, 60 anos, né? Como é que um outro vai viver 40? Eu perdi um irmão, tem 4 anos, viveu 37 anos. Meu irmão tinha 37 anos quando morreu, 4 anos atrás. E ele vai viver só 37 anos por quê? Não, Deus me fez pra ele. Deus burla a morte. Ou seja, ele não criou a morte. A morte é por causa da nossa limitação. A morte é porque nós não podemos viver para sempre num lugar tão limitado quanto esse. Ora, se ele me fez por amor, e esse amor é infinito, eu sou infinito, eterno como ele. E isso eu descobri justamente na ressurreição. Jesus me fez para ele. Agora, a gente poderia perguntar, mas por que Deus não nos deixa então vivendo assim, eternamente aqui? Não cabe mesmo. É simples na exploração. Muita gente. Não cabe porque essa vida nossa é muito limitada. Eu sinto frio, eu sinto calor, eu choro, eu tenho inveja, eu tenho raiva, Viver desse jeito é muito limitado. A gente tem que chegar um momento que a gente se liberta de tudo isso. Plenitude. A plenitude. Quando a gente se liberta de tudo isso, a gente é feliz. Ô padre, eu tenho uma pergunta pra fazer. Faz. Que a mulherada, eu acho que até vai me agradecer. Pecado, né? Não, eu quero saber. Você quer saber o pecadinho, né? Mulherada vai me agradecer. Peraí, não, porque provavelmente todo mundo quer saber, né? As mulheres?
É o seguinte, quando a gente não tá namorando, a gente tem algumas coisinhas que a gente faz pra sentir prazer. Aquecer, né? Beleza. Calma. E eu quero saber... Pelo amor de Deus. Já agradou, quantas legal. Aves Quando não tá namorando e quando tá namorando também. Quantas Ave Marias eu preciso rezar pra acabar com o pecado? Pô, vai até amanhã. Posso responder pra ela ou não? Responde. Vou falar pra você. Deus é um cara muito legal. Deus é um cara muito legal. Você pode cometer pequenos delitos. Se no final você pedir pra ele perdão, falar, ó, você me perdoa? Então, ele é um assim, cara gente fina. toda Ele é um noite puta cara gente fina. Se você realmente perdão. tá arrependido, Então, eu posso se você fazer- estiver arrependido, você vai ter o... Eu posso fazer, acabou, eu posso pedir perdão, eu fui perdoada? Posso fazer uma pergunta, Miraço? Oi. Todo mundo quer se confessar Eu queria fazer aqui. uma pergunta. Calma, ele não respondeu. Não é que eu tenho muita pergunta. Rápido, é porque amanhã não pode comer carne. Isso, certo? interessante. Como é que fica, Tony Pode falar. Porque um monte de gente já me falou, não, a igreja liberou. Não liberou. E eu vou explicar o sentido que é muito bonito, bonito. Olha aqui, são duas coisas que a igreja pede amanhã. Não comer carne, peixe pode comer, fazer jejum. Não é por sacrifício. A igreja não pede sacrifício de ninguém. A gente tem que parar com essa coisa de achar que Deus tá pedindo o sacrifício da gente. Nós não qual vai ser o contentamento de Deus me ver sofrendo? E depois deixar de comer carne não é sacrifício, porque a gente come uma bacalhoada que é muito melhor do que a carne. Então, o que é a carne? Olha, a igreja diz o seguinte: por causa do sangue derramado de Jesus, nesse dia, sexta-feira da paixão, que Jesus derramou seu sangue, nós não vamos deixar verter nenhum sangue. Naquele tempo, para você comer uma carne, você tinha que matar o animal e o sangue derramar. Comer a galinha, comer o porco. Vaca. Isso. Então, aí a igreja fala o seguinte: vamos respeitar. E isso nós aprendemos dos judeus, sabe por quê? Obrigado. Porque é o que vai acontecer. Foi não. Quando a gente colocar na mesa o peixe, e naquele dia, na sexta-feira da paixão, a gente come peixe e não come a carne, aí os nossos filhos vão perguntar: por que hoje não tem carne e tem peixe? Aí ele vai falar: ah, meu filho, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado e hoje nós não comemos carne de nenhum animal que tenha derramado seu sangue. Mas por que o peixe? Porque o peixe não derramou seu sangue. É pra eu lembrar, é pra eu perceber isso. O jejum é uma coisa muito bonita também. O jejum, nós fazemos jejum seguinte: na sexta-feira santa a gente não come nada a não ser as principais refeições, que são almoço e jantar. O resto fica o dia inteiro sem comer. Por quê? Porque eu preciso sentir o que o pobre sente, a necessidade do pobre. Eu preciso sentir a fome do pobre, porque quando eu sinto a fome do pobre, eu sou levado a ajudar. Então o jejum não é pra mim, o jejum é pra eu ser levado a ajudar o pobre. Eu só posso sentir, eu sou só levado a ajudar quando eu tenho compaixão. Compaixão é do grego compatos. Sentir com, né? Eu sinto com o outro. Então eu senti o que o pobre sente, eu vou ajudar o pobre. E olha que interessante, o que eu não como no jejum amanhã não é meu. Tem muita gente que às vezes fala: eu vou deixar esse... Carboidrato. A Amanda só faz de carboidrato o jejum dela. Dieta... O pobre não tem acesso ao carboidrato. E aí, o que eu faço? O que eu deixei de comer amanhã, vou deixar de comer amanhã, eu não posso comer isso no sábado. Eu vou dar pro pobre. No sábado a comida é mó boa, minha mãe faz comida boa. O que não comeu na sexta-feira é pro pobre. É pro pobre. Doa pro pobre. Mas o qual pobre? Tem o pobre. Amanda. Sai na rua e compra Olha, padre, queria agradecer muito sua presença aqui. Obrigado, viu? Foi muito bacana esse Eu papo. gostei muito mesmo. Os ouvintes gostaram, Boleto? Bastante, minha. Tem tanta pergunta. Tem muita pergunta? Que pena, Muita coisa, muita. Sério? Tem muito. Depois eu vou discutir com ele. Isso mesmo. Tinha aquelas coisas que a gente ia falar. Vai falar depois. A gente sobre ia falar de Pio Inquisição. 12, Inquisição, Jordano Bruno. Olha que pena. É muito polêmico. É um outro debate. É coisa boa, isso é coisa tem que boa pra voltar, saber. tem que voltar, padre. E é bom, eu gosto que as pessoas perguntam de Inquisição, gosto que as pessoas perguntam de Jordano Bruno, que eu gosto de falar: Jordano Bruno é maluco, danado. Mas não tem maluco tá onde não tem maluco. Olha a sua volta aqui. É o que mais tem, padre. Muito bem. Queria agradecer a presença do Padre Juarez aqui no Pânico hoje. Foi muito bacana esse papo. E espero que você volte mais vezes aí pra gente falar sobre esses temas que são bacanas também. Todo mundo se interessa por estar bem de espírito. É verdade. Feliz Páscoa pra vocês, viu? Você também. Hatsamea. Feliz festa. Feliz festa aí pra todos os judeus que celebramos junto praticamente essa Páscoa. Boa. Muito bem. Vamos de música aqui na PAN. Boa. Muito bem, queridos, é hora de partirmos desta para uma muito melhor. Gostaria de agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado. Desejar uma boa Pascuela. Verdade, muitos Quando é a ovos. Pascuela?
Uma semana depois da porque Pascuela? nós temos a Páscoa e a Pascuela. Uma semana depois. Aí que eu quero ver. Quando é a Pascuela? Uma semana depois. Você tem Páscoa e Pascuela. A Pascuela é sábado que vem? Muito bem, vamos Não, é embora? sábado no outro. Vamos embora, uma boa Páscoa para todos. Valeu, muitos ovos, rapaziada. Muitos ovos. E estaremos de volta aí na programação da Jovem Pan na próxima segunda-feira. Isso aí. Boa Páscoa. Porque irei para Dubai com Marina Manteiga. Sim, hein? Na First Class da Emirates. Graças Agora? a Isso é Deus. para poucos, para pouquíssimos. Pouquíssimo. Você não vai no Aquaplay A comigo? gente, Vamos lá pra não, play. a gente se vê daqui um mês. Vou passar o final de semana em Dubai, meu amigo. Você sabe? Ai, que rico. Nem Tá sei o que é fracão. isso, Emílio. Só coisa parelheiros, meu É isso amor. aí. Tchau, gente. Parelheiro. Um abraço. Valeu. E até Bom feriado. segunda-feira. Bom feriado aí pra todo mundo. Valeu, tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Pânico no rádio.